Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vim então fazer as leituras de abril aqui no canal, mas antes alguns avisos, algumas notícias. O Clube do Livro Traduzido, que é um clube que eu estou organizando aqui em Curitiba com a Manu, a gente se encontra presencialmente todos os meses para discutir um livro traduzido com a pessoa que traduziu. Já tem data, vai ser dia 17 de maio com a Júlia Reis. A gente vai falar sobre Eros, da Anne Carson. Acho que vai ser muito, muito, muito legal. Então quem for de Curitiba, estiver em Curitiba e quiser participar, o evento é aberto. Mas acho que talvez a notícia que interesse a maioria de vocês, a gente está gravando esses encontros e transformando eles em podcast. E o primeiro episódio, então, do Clube do Livro Traduzido já está no ar. É a conversa com o Bruno Cobalcini Matos sobre o Vocês Brilham no Escuro, da Liliana Colanzi. É uma conversa muito gostosa e é um projeto que eu e a Manu estamos muito felizes de colocar no ar. Então eu vou deixar os links ali embaixo. Eu fiz o upload desse podcast aqui no canal, caso alguém queira ver como vídeo no YouTube, tá disponível. Não tem vídeo, tá, gente? É só lá uma imagenzinha, é realmente um podcast. Mas também tem no Spotify, no Deezer, enfim, vou colocar esses links todos ali embaixo para quem quiser dar uma olhada. É um projeto que eu tô muito feliz de finalmente sair do papel e espero que vocês gostem também. E é isso, então vamos para as leituras do mês. Eu comecei então lendo o Savannah Bay, da Marguerite Duras, que saiu pela editora Temporal, com tradução Ângela Leite Lopes. A tradução e o prefácio. Essa aqui é a segunda peça da Marguerite Duras que eu li, já li o La Música e La Música Segunda, e foi uma experiência muito legal o que aconteceu lá, que também acontece aqui, que a gente tem acesso a uma primeira escrita, um primeiro texto, e depois também acesso ao texto que foi trabalhado para ir para o palco. E esse eu acho um processo bem fascinante, porque pensar as peças que a gente lê, assim, tem esse texto que foi escrito por alguém, mas quando uma companhia, um diretor, os atores estão trabalhando com o texto, esse texto vai mudando, né? Vai evoluindo, vai virando outra coisa. Então é muito legal que essas edições da Marguerite Duras tragam esses dois momentos do texto pra gente também. Savannah Bay aqui acaba sendo um espaço idealizado que aparece no diálogo entre duas personagens. A gente tem Madalena, que é uma atriz já mais velha, tá ali talvez indo para a parte final da sua carreira, e a jovem, que não recebe nome. E essa jovem pede para Madalena contar uma história, e elas ficam recontando essa história, e ela vem, ela vai, ela muda. Para mim é uma peça muito sobre o ato de encenar, porque parece que elas estão o tempo todo encenando partes desse diálogo, dessa história, uma coisa bem Marguerite Duras, assim, bem construída, assim. Uma coisa que eu achei bem legal que a Ângela conta pra gente no prefácio é que a primeira tradução que ela fez dessa peça foi a pedido da Fernanda Montenegro, que tinha pensado em encenar a peça com a filha, né, com a Fernanda Torres. No fim, elas acabaram não encenando a peça, elas fizeram uma outra peça juntas, mas foi dessa ideia que surgiu a primeira tradução do texto. Enfim, depois a Ângela trabalha o texto e traz para Temporal e tal. Um trechinho que eu anotei da peça é: você não sabe mais quem você é, quem você foi. Você sabe que você representou. Você não sabe mais o que representou, o que representa. Você sabe que deve representar. Você não sabe mais o que você representa. Então, eu acho que é um texto que brinca muito com essas noções de representação e por aí vai. Depois da Duras, li um livro da Nísia Floresta, O Opúsculo Humanitário. Essa edição é da Penguin Companhia das Letras, mas é um texto com direitos autorais abertos e a gente pode encontrar facilmente na internet. Foi uma leitura muito fascinante para mim. Eu acho que é uma leitura que vai interessar muito quem gosta de pensar o movimento feminista, quem gosta de pensar também a construção da sociedade brasileira e por aí vai, porque é um texto que teve um certo impacto, uma certa repercussão na época que foi publicado. Eu fiz um vídeo inteiro para esse livro e foi muito gostoso me organizar e conseguir fazer um vídeo
assim, um pouquinho mais aprofundado sobre um livro, porque fazia tempo que eu não fazia isso. Então eu vou deixar o link para quem quiser saber mais, mas basicamente é uma defesa que a Anísia Floresta faz da educação para meninas. Ela está dizendo por que ela acha que as meninas brasileiras têm que ser melhor educadas, ter mais acesso à educação. É um argumento base que ela usa, que ela traz aqui para o livro, de elas vão ser as mães, elas são um pilar importante da sociedade, que a gente já vê na Mary Wollstonecraft, por exemplo, e que tem ali, né, hoje a gente lê e a gente pensa, é um pouquinho passado também, mas que para a época era um argumento que realmente ajudou a coisa a rolar, né, e eu acho que a gente também tem que entender, dentro desse contexto histórico, a importância desse tipo de argumento, né. E como eles também foram importantes, assim, para o movimento, né? Um livro que eu achei fascinante em vários sentidos, ela faz uma recuperação histórica de educação de meninas em vários lugares do mundo. Então ela faz sobre uma leitura de diferentes momentos. Aí ela chega pro capítulo 17, que ela faz então, tá vendo? Todos esses exemplos bons ou ruins da história. Por que a gente não pensa sobre isso no Brasil e tal? Faz esse chamamento, assim. E depois vai comentando casos mais escolares mesmo. A Anísia teve uma escola, então a gente consegue perceber também essa vivência, né? Essa coisa da experiência de fato que ela traz para o livro, e tudo isso fez com que essa seja uma leitura bem interessante, também recomendo. Bom, em breve eu vou fazer um vídeo, eu acho que nesse mês ainda eu quero fazer um vídeo sobre como eu tenho lido nos últimos tempos. Eu tô tentando mudar um pouquinho como eu tô escolhendo as minhas leituras, basicamente. Então eu acho que eu vou gravar mais pra gente conversar sobre isso. Mas por causa disso que eu tenho pensado ultimamente, eu peguei um livro que estava aqui em casa há bastante tempo, que é O Amor de uma Boa Mulher, da Alice Munro, né? Saiu pela Companhia das Letras com tradução do Jório Dauster. A Alice Munro ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em Enfim, gente, eu não lembro exatamente o ano, eu vou deixar aqui na tela que ela recebe o prêmio. Mas desde então também teve uma polêmica em torno da Alice Munro, porque a filha dela veio à tona dizendo que tinha sido assediada, violentada pelo padrasto, que a Alice Munro sabia disso e não tomou muitas ações. Então é uma coisa pra gente pensar, né, naquela divisão sempre da obra e do autor, né, enfim. E eu li esse livro justamente porque já estava aqui em casa, e ler este texto com isso em mente também foi muito forte, porque várias das histórias trazem questões de assédio, de posição da mulher na sociedade, e a gente vê que a Alice estava, de certa forma, pensando em tudo isso, ela estava ciente de tudo isso, ela estava... Não é que ela ignorou esse assunto ou esse tema, porque está muito presente nos textos, ao mesmo tempo em que a gente pensa, tá, mas por que então... Sabe, assim, é meio estranho. E não é algo que eu tenho pacífico em mim, eu não acho que eu saiba como lidar com isso ou a solução para isso. E se vocês podem contar aí embaixo o que vocês têm pensado sobre isso também. Mas enfim, o livro, né, o conteúdo do livro em si. É um livro de contos, né, Alice Munro escreve sobretudo contos, e muitos deles têm em comum esse tema da mulher na sociedade, e essa boa mulher como a mulher que aceita, que fica quieta, que não põe essas coisas para fora, que se deixa levar por esses padrões sociais e se insere nisso. O primeiro conto, que é o que dá título ao livro, né, O Amor de uma Boa Mulher, eu achei muito impressionante de construção, porque o conto começa com um núcleo diferente, um núcleo de meninos, e a partir da relação entre eles e os pais, e isso a gente vai vendo como são essas diferentes casas dos quatro, como é esse cotidiano, essa convivência, a posição deles como crianças e das mulheres, né, das mães deles dentro dessa sociedade, já cria toda uma aura. Mas enfim, esses meninos vão encontrar um médico da cidadezinha morto, e depois disso uma segunda parte do conto, a gente muda completamente de cenário.
A gente vai ter uma cuidadora indo cuidar de uma mulher ainda jovem, mas que está ali com uma doença terminal. E eventualmente a gente vai acabar chegando no momento que essa mulher relata ter sido violentada por esse médico. E é muito impressionante para mim como ela constrói, né, como a Alice constrói essa história, porque todos esses núcleos, a gente tem muitas narrativas de cotidiano, de vida normal, de dia a dia, de construção da sociedade, mas que também são muito reveladores de como essa sociedade funciona e que também tem esse leve toque de absurdo. Ela parece estar fazendo uma crítica constante a esse sistema que faz com que as mulheres se comportem de determinadas formas. Então, para mim é muito inquietante, é realmente muito inquietante ler esse livro com essa história da filha em mente, assim, porque parece que está tudo muito presente na obra dela, né? E que ela também, de certa forma, seria uma dessas boas mulheres, né? Que me parece que ela está criticando no livro. Mas, enfim, para mim é muito, muito bonita essa forma com que ela vai se aproximando do tema central do conto aos poucos. E que parece que ela divaga, mas ao mesmo tempo, no fundo, ela está criando esse cenário e essa descrição de um sistema que não é dizer essas mulheres são um sistema patriarcal que ferra com a vida delas, elas não têm muitas escolhas e muita agência e tal. Ela tá, tipo, mostrando isso pra gente com muita calma, com muito espaço e nos levando para esse momento que isso acontece e a gente pensa assim, nessa sociedade esse tipo de coisa acontece. Né? Então é bem perturbador para mim ler esse conto, ao mesmo tempo que eu acho ele muito bem escrito, é muito perturbador pensar isso em relação à vida dela. E não é necessariamente uma leitura que eu gosto de fazer, eu não acho que a gente precisa fazer leituras biográficas. Enfim, foi uma experiência muito inquietante ler esse livro com essa história em mente. Tem um outro conto que chama Jacarta, que tem uma coisa bem... um toquezinho mais fantástico, assim, de incerteza, de será que a pessoa morreu ou não morreu, ou será que, assim, a pessoa morreu, mas o marido tá tendo ali umas alucinações, uns sonhos, umas coisas. Também muito bem escrito, gostei de ver ela fazendo essa narrativa de um jeito diferente, né, trazendo uma perspectiva um pouquinho mais fantástica, um pouquinho mais do irreal, assim, para a narrativa dela. Um outro, A Ilha de Cortes, também tem uma relação entre uma vizinha mais velha com uma vizinha mais nova, que também trabalha com essa ideia do que é uma boa mulher. Elas têm jeitos de vida diferentes, pelo menos naquele momento da narrativa, e fazem escolhas diferentes. A mais velha nem sempre concorda ou apoia essas decisões da mais jovem. Isso cria alguns conflitos ali, o que vai acontecer com a mais jovem depois também. Tem um que chama As Crianças Ficam, que para mim também tem um começo maravilhoso. É um casal, filhos e os pais do homem passando férias num lugar e toda essa relação dessa mulher com a família, né, do sogro e a sogra. E essa coisa do verão com essas pessoas, essa união meio forçada. Essa mulher tá fazendo parte de um teatro amador e como isso tá trazendo uma nova perspectiva para ela e o que vai acontecer a partir disso. Também gosto muito, muito mesmo de como a Alice Munro cria esses contextos, assim, ela é muito boa de criar esse cenário e esse cotidiano que tem esse leve toque de absurdo onde as coisas vão acontecer. Enfim, foi um livro que ao mesmo tempo eu gostei, porque eu gostei de encontrar uma escrita tão bonita, tão bem feita, tão trabalhada. Foi muito gostoso, mas também foi perturbador nesse sentido de ler esses contos e essas inquietações e esses temas a partir da história da filha dela, assim, porque é realmente pensar, sei lá, ela se enquadra nisso que ela está apontando como uma boa mulher e está se criticando de certa forma também. É uma experiência sobre a qual eu estou pensando bastante ainda e enfim, foi uma leitura bem marcante para o bem e para o mal nesse último mês. Depois disso, outro livro que estava aqui em casa faz bastante tempo
É o Nenhum 100 Mil, do Luigi Pirandello, com tradução do Maurício Santana Dias. Essa edição que eu tenho aqui ainda é da Kozak, na IF. Na época, eles tinham um showroom na editora que você podia comprar os livros direto com eles. E eles vendiam também alguns livros com pequenos probleminhas, assim, que não atrapalhavam a leitura, mas por preços muito baratos. E esse livro, essa edição específica, tinha um batido, assim, aqui na quina, que me deixava tudo meio amassadinho. E eu, na época, eu comprei por muito, muito barato, sei lá, 5, 10 reais, alguma coisa do tipo. E, enfim, tava aqui em casa desde então. Essa edição agora tá sendo publicada pela Penguin, Companhia das Letras, então quem quiser saber mais. Achei divertidíssimo, nunca tinha lido nada do Luigi Pirandello, é um autor italiano, e achei ótimo, assim, ri de fato. Eu acho, não sei, na minha leitura teria que ser um livro lido nessa chave do divertido, do cômico, da crítica, da sátira, né? Não sei se é um livro que faz sentido ser levado assim super, super a sério. Claro, crítica e humor tem muito sério também, né? Tem muita coisa séria no cômico, mas no sentido de que se levar a sério demais a gente começa a suspeitar de algumas coisas. Basicamente, a gente tem um homem de 28 anos e um dia ele tá se vendo no espelho, pensando coisas, e a esposa diz: você tá olhando o seu nariz torto, porque o nariz dele vai um pouquinho para a direita. E ele nunca tinha se dado conta de que o nariz dele era torto. E a partir disso, isso é o que vai causar ali uma grande mudança nesse homem, que vai começar a pensar várias coisas sobre a vida. Ele vai começar a pensar o jeito que eu me vejo, que eu me entendo, que eu me constituo como eu, não é a maneira com que as pessoas com quem eu convivo, tipo minha esposa, as pessoas com quem eu trabalho, enfim, me veem. Então ele tem essa percepção, isso cai sobre ele e cria ali uma espécie de crise de identidade, enfim, cria ali toda uma perturbação. Vou ler um trechinho só para vocês terem uma ideia. A ideia de que os outros viam em mim alguém que não era eu, tal como eu me conhecia, alguém que só eles podiam conhecer olhando-me de fora, com os olhos que não eram os meus e que me davam um aspecto fadado a ser sempre estranho a mim, mesmo estando em mim, mesmo sendo o meu para eles, um meu que, portanto, não era para mim, uma vida na qual, mesmo sendo a minha para eles, eu não podia penetrar, essa ideia não me deu mais descanso. Então ele começa a ficar muito perturbado em saber que como ele se constitui não é a maneira com que os outros o veem. Enfim, a partir disso a coisa vai se perdendo. Ele tenta tomar ações para se mostrar de forma diferente, para mudar essa percepção. No fundo, vai piorando, vai piorando a situação. Ele começa a questionar o relacionamento dele com a mulher, porque ele começa a pensar, essa pessoa de que minha mulher parece gostar não sou eu de fato, ela não gosta de mim de verdade, ela gosta dessa percepção que ela criou, mediada por ela, então essa relação é falsa. Começa ali o mal-estar também com a posição social dele, ele é herdeiro de um banco, mas ele não de fato trabalha muito, ele tem pessoas ali no banco que fazem tudo o que é necessário para ele, então ele também toma decisões acerca de gerenciamento, né, de coisas de gestão de dinheiro, enfim, que deixam as outras pessoas escandalizadas. E ele questiona até a linguagem, né, do tipo, que é algo que a filosofia da linguagem vai trabalhar bastante, mas assim, quando eu falo livro, eu tenho uma imagem de livro na minha cabeça, e quando eu falo isso para vocês, vocês têm outra imagem de livro na cabeça, e o livro que eu tô dizendo nunca vai ser o livro que vocês vão entender, né? E conforme a gente vai indo para conceitos mais abstratos, isso aumenta, né? Essa distância. Então, até esse questionamento. O que eu falo de não levar o livro muito a sério, assim, principalmente... Bom, ele tem 28 anos, né? E é um tipo de questionamento que eu acho que a maioria das pessoas tem no começo da adolescência, de tipo, nossa, né? Existem outros eus, né? As pessoas têm outras percepções, sei lá, eu acho que no amadurecimento humano isso acontece normalmente bem mais cedo. Então, o fato disso estar acontecendo com alguém mais velho, bom, antes
antes tarde do que nunca, talvez, mas eu acho que já é um dos aspectos cômicos que traz, mas também as consequências, né? O quão longe isso vai levar ele, né? No fim das contas. Eu gosto até do fim, eu acho que ele encaminha o fim para um caminho interessante. Não vou dar tantos spoilers, mas gosto da conclusão, assim, eu acho que é bem condizente com o resto do livro e foi bem interessante ler Luigi Pirandello. Bom, depois disso tá aqui na minha pilha o Máquina de Leite, da Silvia Molnar, que saiu pela Todavia com tradução da Marcela Lanius. Esse aqui foi o livro que a gente leu em abril no Clube do Livro Traduzido. O podcast está sendo editado, pessoal, é um processo lento, mas estará no ar em breve também, e ficou uma conversa bem interessante. A Silvia Molnar é uma escritora que nasceu em Budapeste, cresceu na Suécia e mora nos Estados Unidos, então uma pessoa que está transitando muito entre línguas, entre culturas, e ela vai ter esse romance, então, sobre uma tradutora, que é muito charmoso. É uma tradutora que tem uma filha. Não é uma narrativa super linear, então a gente às vezes está quando ela já tem o neném, às vezes pula para antes, quando ela estava se descobrindo grávida. E é todo esse processo da criança nascer e os primeiros períodos ali, os primeiros meses de vida. E como isso tem um impacto muito grande nessa mulher. Acho que a gente pode falar de uma depressão pós-parto, não quero diagnosticar a personagem, mas eu acho que vai mais para este caminho de qualquer forma. É um livro muito interessante na visão de tradução, como ela traz pensamento sobre tradução para o livro, bem inquietante. É um processo dessa mulher se dar conta de muitas coisas acerca da vida do neném e da sua própria vida, e ser muito direta e honesta na maneira com que ela apresenta essas ideias, que nem sempre são confortáveis, mas que muitas vezes são reais. Enfim, é muito, muito, muito legal. Gostei muito da leitura. Não vou também me aprofundar muito, em breve o podcast entra no ar e a gente conversa mais sobre ele lá. Bom, depois disso, li o As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek, que saiu pela editora Rocco. Foi a leitura de abril do Clube Leia Mulheres aqui de Curitiba, e foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. Eu teria alguns comentários críticos sobre o livro, eu já chego neles, mas eu gostei mais de ler do que essas coisas me incomodaram, assim. A gente tem aqui uma narrativa do tipo que eu gosto muito, que são pessoas que se encontram no lugar e ficam ali fechadas. Eu gosto muito dessas, eu chamo de narrativas de incômodo, acontece muito no teatro e tal, mas é algo que eu gosto de ler bastante. A gente tem uma equipe de cientistas, pesquisadores, mergulhadores que estão localizados numa base no fundo do oceano fazendo pesquisas. E a gente acompanha principalmente uma das mergulhadoras da equipe, que é a Corina, e ela tá ali com uma motivação pessoal muito forte. Acho que é melhor eu não falar, acho que é um spoiler, é algo que a gente vai descobrindo ao longo da narrativa, não é dado assim muito de graça pra gente. Mas a gente vai descobrindo também que todas as pessoas que estão na missão, no fundo, têm essa motivação meio obscura, meio enviesada de por que estão ali, e esses traumas e questões do passado que elas trazem para esse convívio. E ela, para mim, a Eline faz uma coisa muito legal, que é trazer todo um tropos, uma estrutura narrativa que a gente associa muito à ficção científica espacial, de encontro de humanos com outros, de exploração, de desconhecido, e ela traz isso para o fundo do mar. E isso para mim é uma sacada muito interessante, né? Ao invés de ir para o campo aberto do universo, ela traz isso para dentro, para o profundo. E essa é uma imagem que para mim é muito bonita. A maneira com que ela tem uns capítulos da perspectiva de animais e falando sobre evolução e tal, para mim também é muito legal. Esses capítulos são muito, muito, muito interessantes. E eu gosto muito do final. Acho que o final, ela brinca com outro tropo da ficção científica, coisas que a gente às vezes vê em 2001 ou em Interestelar, e ela dá uma outra pegada para esse tipo de tropo, assim. Gostei muito disso tudo. As coisas que eu acho que eu revisaria o texto, assim,
Para mim ela usa muitas metáforas e fica muito cansativo de ler. Eu daria uma limpada nisso, até porque às vezes elas são um pouquinho contraditórias, assim, eu acho que o texto perde com essas frases meio prontas e tal. Eu acho que se tivesse uma limpada, assim, uma edição um pouquinho mais forte para resolver isso, teria sido melhor. Acho que também a parte dos diálogos entre as pessoas, em geral, eu acho que ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe onde ela quer chegar com os diálogos, mas a execução em si também podia ser ali um pouquinho mais trabalhada. Enfim, no fundo eu acho que é um livro que merecia mais uma rodada de trabalho, mas de resto eu gosto muito e fiquei bem curiosa para ler mais coisas da autora também. Depois disso, um livro que eu li para preparar aulas e tal, mas que foi muito divertido, é um livro da Yoko Tawada, em alemão, chamado Abenteuer der deutschen Grammatik, Aventuras da Língua Alemã, da Gramática Alemã, desculpa. É um livro de poemas em que ela vai falar sobre aspectos gramaticais, diferenças linguísticas e tal. Eu achei divertido. Eu acho que é um livro muito legal para quem está aprendendo alemão, mas não é tão fácil. E ela tem uma coisa muito filosófica, cômica, crítica acerca da língua, então não é muito óbvio, assim, não é muito fácil de ler, mas recomendo bastante para quem está aprendendo ali, sei lá, a partir de um nível B2, assim, acho que já é legal de ler o livro. Faz umas brincadeiras gramaticais bem divertidas também. E por fim, um livro que eu li agora bem no finzinho do mês é o Curitiba Inimaginável, Contos da Arte e Letra. Um projeto bem legal que juntou um monte de escritores e escritoras de Curitiba para fazer contos sobre a cidade. A foto que a gente tem aqui é de uma praça, é uma visão bem interessante porque é, né, uma foto de cima. A gente também tem, além dos escritores, alguns fotógrafos, então entre os contos a gente sempre tem fotografias também na cidade. Como livro de contos, e ainda mais esse tipo de antologia com muitos escritores, né, é um texto instável, né, a gente se relaciona mais com alguns do que com outros, no fim das contas, mas acho que foi uma homenagem bonita à cidade e gostei de encontrar várias pessoas aqui que fiquei curiosa para ler mais também. Bom, pessoal, essas foram então as minhas leituras de abril. E agora vamos para os livros novos, que até que foi bastante coisa. Começando com uma pequena autopromoção, mas é que esse livro chegou ontem aqui em casa. O Discontents in Translation, The Canon Reloaded, Descontentamentos na tradução, o cânon revisitado, recarregado, enfim, editado por Jorge Almeida e Pinho, saiu pela Cambridge Scholars Publishing. É um livro de artigos sobre tradução e tem um texto meu. Essa é a parte de autopromoção. Eu escrevi um texto para essa antologia, resultado de um evento que eu fui, né? Eu apresentei numa conferência, um simpósio em Portugal e eles organizaram um livro a partir das apresentações. Eu escrevi sobre Jelinek, sobre traduzir Jelinek, e um texto que eu traduzo como Suplicantes, que é uma releitura do cânone de Suplicantes do Ésquilo, no meio da crise dos refugiados, e enfim, tá aqui. Fiquei bem feliz que o livro chegou. É sempre legal ver esses resultados no papel, né? Mesmo a gente já sabendo o que vai sair e tal. É um livro que eu quero ler em breve, um lançamento de tradução, primeira tradução publicado pela Tela-Aranha, que é uma editora aqui de Curitiba, que é o Eu de Acidente ou de Amor, do Loïc Demey, eu acho que é assim que fala. Tradução de Sylviane Bourreau e Rony Rodrigues. Foi um livro que eu sou bem pequenininho, e é bilíngue, então é bem pequenininho mesmo, mas o lançamento foi muito legal. Eles fizeram um lançamento com os dois tradutores, e eles leram os textos em voz alta e tal, e foi bem divertido e quero bastante ler em breve também. Um escritor francês, né? Acho que eu esqueci de dizer. Depois disso teve Feira do Livro da UFPR e voltei com algumas coisas. O primeiro deles é um livro da editora UFPR, que é o Cômico,
de Concetta D'Angeli e Guido Paduano, tradução do Caetano Galindo. É um livro teórico sobre o cômico. Estudei bastante cômico no doutorado e, enfim, quando eu vi esse aqui, achei que poderia ser uma leitura boa. Também outro teórico, Teorias da Tradução, de 1990 a 2019, um livro organizado pela Aline Balduino Fernandes, da UFSC, pela editora da UFSC, com vários textos importantes para os estudos da tradução nesse período. Acho que vai ser bem legal ter todos eles numa edição também. Alguns dos textos eu já conheço, não todos, porém. Um pouquinho de literatura, comprei A Cidade das Mulheres, da Cristina de Pizan, com tradução de Jorge Henriques Bastos, que saiu pela editora 34. Estou bem curiosa com esse aqui. Ela escreveu entre 1404 e 1405. É considerada a primeira obra feminista da história da literatura ocidental. A autora é de Veneza e, enfim, ela pensa nessa cidade de mulheres como uma cidade utópica composta exclusivamente por mulheres, ao abrigo das calúnias e injustiças dos homens. Interessantíssimo. Tinha um stand também da Instante e o estrago foi feito. Eu comprei o Austral, do Carlos Fonseca, com tradução do Bruno. Também é um romance construído a partir de uma soma de narrativas, palavras e imagens, uma investigação fascinante sobre o desaparecimento da cultura, da memória e de idiomas indígenas e sobre os limites mais distantes que a linguagem pode conceber. Bem interessada nesse. E também 2 livros de escritoras brasileiras. Tá aqui o A Sucessora, da Carolina Nabuco, e o A Muralha, da Diná Silveira de Queiroz. Estou com vontade de ler. A Carolina Nabuco eu nunca li, mas a Diná eu já li o Floradas na Serra, achei bem interessante. É uma autora que eu tô com vontade de conhecer mais também. A última compra do mês tá aqui o Destruir, diz ela, da Macaí Durrá, mais um lançamento da Durrá por aqui, tradução da Adriana Lisboa, publicado pela Relicário. Gira em torno de um pequeno grupo de personagens reunidos em um hotel isolado. De novo, a história do espaço só, perto de uma floresta, onde suas interações são carregadas de tensão e desejo. Bem curiosa com este aqui. Agora, para alguns recebidos, chegou aqui em casa um livro novo da Chimamanda Ngozi Adichie, que, enfim, teve todo ali um hype, né, alguns anos atrás, e depois deu um intervalo ali na produção, mas tá aqui A Contagem dos Sonhos, tradução da Júlia Romeu. 4 mulheres de classes, vozes, origens e personalidades distintas, mas cujos desejos, traumas e anseios estão profundamente interligados. Bem curiosa para reencontrar a Chimamanda e ver o que eu vou achar dela neste momento da vida. Gostava muito de ler as coisas dela, vamos ver o que temos aqui. A Chimamanda é uma escritora nigeriana, né? E eu recebi um outro livro de um escritor nigeriano. O pessoal da Globo Livros me mandou o Chigozie Obioma, A Estrada para o País. Kunle é um universitário nigeriano que no fim da década de 60, 1960, tenta levar sua vida em meio a uma das guerras civis mais sangrentas da história da África. O livro foi traduzido por Cristina Cupertino. E o pessoal da Aleph me mandou 3 livros do Kurt Vonnegut. Tô bem curiosa, eu nunca li nada do Kurt Vonnegut e eu achei essas edições muito interessantes, muito bonitas. Tá aqui o Galápagos, com tradução da Lívia Koppel, o Cama de Gato, tradução também da Lívia, e As Sereias de Titã, também da Lívia, tradução. Tô particularmente curiosa com o Galápagos. A gente tem um barco que zarpa de um porto, a lista de convidados está cheia de celebridades e pessoas influentes na mídia, mas quando uma crise financeira global se instaura, quase todos os passageiros decidem ficar em casa. Os que persistem e tentam a sorte em um Equador falido e perigoso não fazem ideia de que estão prestes a se tornar sobreviventes presos nas Ilhas Galápagos e os progenitores de uma nova espécie humana, corajosa e totalmente diferente. Acho que tem potencial de ser bem divertido. Bom, pessoal, é isso. Então, esse foi o mês de abril em leituras e livros novos. Me digam o que vocês acharam aí nos comentários, se já leram algum desses escritores também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!